Olá pessoal, eu sou Verônica Silva e hoje nós vamos continuar com o nosso tema natalino. Vamos aprender uma linda flor de Natal, o bico de papagaio. Tá sentindo o nosso cenário diferente, né? Tá faltando o pano aqui do ladinho, ó, que eu pintei. Acontece que esse pano foi pintado há um tempinho já, em 2018, então ele não está mais comigo, mas eu vou pedir pra edição colocar. Edição, coloca o pano aqui pro pessoal ver. Perfeito! Então nós vamos aprender o bico de papagaio, que é aquela flor que a gente conhece como flor do Natal, que é muito usada no Natal. É uma pintura não realista, é uma pintura decorativa. O que isso significa? É uma pintura que nós sabemos o que é, né? É uma representação da flor de Natal, mas ela não se assemelha ao real. Então é uma pintura decorativa, tá? A gente ainda vai falar um pouquinho sobre as diferenças dos tipos de pintura aqui no nosso canal. Mas hoje, bora lá para essa aula, lembrando que ela faz parte de um curso que eu tenho sobre Natal, em que a gente aprende o trabalho inteirinho que vocês estão vendo aqui do lado. Então nós aprendemos no curso o boneco de neve, o fundo, as árvores, tudo que tem composto nesse trabalho. Então bora lá para a aula, espero que vocês gostem. Para a flor, primeiro a gente tem que fazer a folha, que é o que tá embaixo. Então, eu vou começar com o verde oliva. Ó, eu já fiz duas folhas e deixei uma pra gente fazer junto. Então, eu vou começar com o verde oliva aqui, onde tem sombra, e aqui. Por que tem sombra nessa? Porque uma pétala, as duas pétalas estão em cima dele, tá? Em cima da folha. Vou fazer aqui no centro, ó. Não precisa alisar demais ou deixar muito fino, tá? Qual o pincel que eu tô usando? O 421, número 4. Aí, a gente vai fazendo aqui, ó, as laterais, tá vendo? Tinta na pontinha do pincel e vai desenhando as laterais. Então, desenhei aqui os veios, né, da folha, ó. Vou deixar secar. Enquanto seca, a gente vai pra folha. Com o vinho e com púrpura, desculpa, pra pétala. Com o vinho e com púrpura, agora não precisa se preocupar se tá embaixo ou se tá em cima, no quesito qual que eu faço primeiro, porque eu ainda não fiz o preenchimento, isso aqui é só a base. Então, eu vou fazer um risco no meio, pode até fazer um pouquinho mais forte, ó, mais grossinho. Vou fazer a sombra aqui, porque perto do miolo todas elas têm sombra, puxar um pouquinho. E aí, eu vou puxando, igual eu fiz com a folha. É até muito comum quando a gente vai pintar bico de papagaio, né, que é o nome dessa flor, a gente acabar fazendo folha onde não tem, ou fazendo pétala onde não tem, porque confunde com a folha. Porque o desenho é bem parecido, só mudam as cores, né? Aqui eu vou intensificar um pouquinho a minha sombra. Ó, fiz os risquinhos. Vou partir para a próxima. Aqui tem sombra. Aqui também tem sombra. Ó, tudo tem elemento em cima, eu vou fazendo um pouquinho de sombra com púrpura. Aqui também tem. Púrpura e vinho, tá, gente? E agora? Agora eu vou fazer os veios da minha folha. Um sai daqui, é como se estivesse saindo daqui, ó. Tá? Segue o desenho quando for assim. Tinta ou na metade do pincel ou na ponta do pincel, o que for mais fácil para se trabalhar. Como eu já falei para vocês, a gente não recomenda o uso da misturinha. Falei isso em outros cursos, né, gente? De novo, eu pecando aqui. A gente não recomenda o uso da misturinha da Acrylex em tons vermelhos, porque ficam translúcidos, mas a misturinha que eu uso da True Colors, eu consigo usar no tom vermelho, tá? Vamos pra essa aqui. Essa aqui, como é pequenininha, como se estivesse formando, eu vou fazer só um pouquinho de nada. Sombra perto do miolo. Por que isso? Porque o miolo está em cima de todas, tá? E assim eu vou fazendo todas as pétalas, tudo bem? Vou lavar meu pincel, tirar todo o vermelho dele, não pode ter nenhum vestígio de vermelho nele, tá? Agora, eu vou com o verde cítrico e um pouquinho do verde pistache, eu vou terminar de preencher essa folha aqui.
Pode ir mesclando o uso das cores. O que isso quer dizer? Uma hora eu pego uma cor, outra hora eu pego outra. Sem muitos desafios, não. Ó. Com o meu sépia inverno ou verde pântano, eu vou reforçar essa sombra. Então, tem aqui, um pouquinho aqui e um pouco aqui. E os veios da nossa folha. Aqui eu também posso reforçar o cachecol. O cachecol tá em cima da folha. Nesse caso, a gente devia ter pintado a folha primeiro, tá? Prof também erra, então... Deixa secar para iluminar. Eu vou mostrar como a gente ilumina nessa outra aqui de baixo. Peguei branco só na pontinha do pincel, eu venho de fora para dentro, com ele já seco, e faço algumas luzinhas. Vou pegar o meu filete com o verde cítrico e o branco, eu vou reforçar uma veia aqui, ó. Em volta dela, eu posso reforçar o verde pântano. Quando a gente coloca um tom escuro perto de um tom claro, a gente reforça ambas as tonalidades, tá? E aqui eu vou fazer o que eu chamo de ponto de contorno. Ou seja, eu não vou contornar a pétala toda, nem de branco, nem de verde cítrico. Eu vou dar alguns pontinhos só de contorno para dar um destaque nela maior. Posso dar uma leve reforçada aqui também, ó. Pra dar curva pra nossa folha. E é isso, tá? Esperem essa aqui secar e façam a mesma coisa nela. Fiz isso com todas as pétalas. Vamos lavar o pincel. Agora tá na hora do preenchimento. Onde tá um pouquinho mais claro, aqui pra parte de cima, a gente vai usar o rosa country. Não passem por cima da cor escura que você passou. Lembra o que a gente fez lá no boneco de neve? Que a gente começou onde não tem tinta. E aí, quando a gente chega onde tem tinta, tem pouquinha carga no pincel. E aí, acaba não estragando o nosso desenho, né? A pintura já feita. Então, é o mesmo sentido, tá? Se eu quiser um vermelho ainda mais vivo, eu também posso usar uma misturinha de vermelho intenso com amarelo ouro, tá? Que é o que eu até vou fazer aqui. Nesse caso, eu vou pegar um pouco do amarelo limão mesmo. E vou dar uma outra carinha aqui, ó. Não é pra deixar a tonalidade amarela. É pra deixar um vermelho um pouquinho mais vivo, tá? Continua preenchendo aqui, eu sumi com o vinho, ó. Vou colocar um pouquinho mais. Posso colocar um pouquinho do rosa aqui. De novo, não tem problema não seguir baixo, cima, porque isso aqui é só o preenchimento, ainda não é o acabamento, tá?
Aqui eu também vou de vermelho. E assim eu preencho todas dessa mesma forma. Tudo bem? Vou preencher fora do vídeo pra gente não perder tempo precioso de vídeo fazendo esta etapa. E volto para que a gente possa concluir a nossa flor. Tudo bem? Continuemos aqui na flor, então eu já preenchi todas as pétalas, deixei secar. Depois da sombra fiz a luz e deixei essa aqui pra fora, sem fazer, pra mostrar pra vocês, porque ela tem uma dobrinha. Vinho e púrpura na metade do pincel. Coloco aqui embaixo da dobrinha, puxo pra dentro. E dentro da dobrinha também, ó. Só que na parte de cima. Pra fazer uma dobrinha, é só a gente evidenciar luz e sombra, que fica bem nítido, tá? Aqui eu vou colocar bastante vinho e púrpura. E posso começar a fazer os veinhos do meio também, tá? Ó, faço pra cá. Pra cá. A gente vai esperar secar pra poder preencher. Eu usei bastante aquela misturinha que eu falei do púrpura ou do vermelho intenso com amarelo ouro. E aí ficou um vermelho bem vivo. Que é o tipo de vermelho que eu mais gosto, tá? Vou lavar o pincel. Vejam que aqui no centro eu preenchi tudo de vinho, tá? Só peguei o vinho, ó, e preenchi assim. Tudo com vinho, tudo bem? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o tom café, no caso de vocês pode ser o terra queimada, e eu vou escurecer alguns pontos dessa minha folha onde já tá seco. Então, eu vou escurecer aqui, ó, só um pouquinho a tinta, pra dar volume aqui também. Isso eu vou dando volume e profundidade, tá? Aqui a gente pode escurecer. Vou reforçar um pouquinho no centro de algumas. Não em todas. Mas algumas eu posso reforçar. Aqui também é bom ter, ó, pra separar essa pequenininha. Vejam que nas pequenininhas eu só fiz o veio do meio, só pra não ficar muito grande. É como se essas pétalas ainda estivessem por abrir, né? Então, você não precisa forçar muito, colocar muita informação numa pétala que é tão pequena, tá? Tudo na pontinha do pincel, tá, gente? Aqui no meio eu também faria, mas não vou fazer, porque a gente ainda não pintou aquela pétala. Tá certo? O que eu vou fazer agora? Lavar o pincel de novo. E agora a gente vai trabalhar com o branco. A gente vai iluminar algumas partes das pétalas, tá? Bem pouquinha tinta, ó, quase nada de tinta. Tá certo? Ó, quase nada. Vou iluminar algumas pétalas, então, eu vou colocar a tinta aqui. E essa mesma tinta, eu vou puxar bastante. Então, agora eu vou esfumar bastante. Aproveita o branco para poder separar uma pétala da outra. Se vocês acham que elas estão muito grudadas, que não tá muito evidente a separação delas, aproveita o branco para fazer esse trabalho. Vou pegar um pouquinho do vermelho que a gente fez aquela misturinha e colocar aqui. Tenta não exagerar no branco, tá, gente? Porque como a pétala é bem vermelha, a gente tá colocando mais pra dar um destaque, mas tenta não exagerar nesse branco, tá ok? Isso não é iluminação, faz parte da pétala, tá? Essas folhas elas não são refletoras. O que é refletoras? Bateu luz, refletiu. Ela é mais
opaca mesmo, tá? Essas pétalas. Então, a gente só tá dando uma vida maior pra elas. Vou fazer um pouquinho só aqui, que eu não gosto dessa separação que tem, né? Como se só um lado tivesse, o outro não. Isso é coisa de que tem toque, né, gente? Toque na pintura. Ó, aqui também eu vou pôr um pouquinho mais da misturinha dos meus vermelhos. Pra ficar mais chamativo. E acho que agora eu posso lavar o pincel e preencher essa aqui, tá? Vamos preencher ela? Então, o que que eu tô fazendo? A mesma coisa, aqui mais em cima eu uso o rosa country. Tem que preencher a pétala, hein? E aqui mais pra baixo o vermelho que a gente fez a misturinha. Que cor que vai aqui? O vermelho, ó. E aí, eu continuo com o vermelho. A gente só fez um vermelho um pouco mais desperto do que o vermelho que a gente tava usando, que é o intenso, tá? Olha aí. Vou pegar um pouco do café e agora eu posso escurecer aqui. Aqui também é bom dar um escurinho. E aqui. Isso vai dando mais destaque pra nossa pétala, ok? Lavo o pincel. Vamos fazer esse destaque aqui na nossa folha, porque eu ainda não passei o branco nela. Por isso que eu lavei bem o meu pincel. Vou pegar o meu filete. Lembrem-se, ó, tem cerdas, tem ponta curta, é filete, tá? Tem ponta comprida, é line, ok? Meu filete e as cores que a gente usou, vou usar o verde cítrico nesse caso, e um pouquinho do branco. Eu vou dar umas definições aqui pra minha pétala, desculpa, pra minha folha. O veio do meio e o contorno. Lembrem-se, não é pra sair contornando tudo, é só pra dar um toque. Vamos fazer nessa aqui também. E agora, vou pegar o nosso verde, o sépia inverno, né, o verde pântano, e vou dar uma leve escurecidinha do lado aqui desse veio que a gente fez, e posso reforçar o meu ponto de contorno. Ok? Feito isso, vamos continuar na nossa flor, tá? Então, o que que eu vou pegar? Eu vou pegar o verde folha, o amarelo luz e o vermelho que a gente criou, e a gente vai fazer aqui o nosso miolo. Então, o que que eu vou fazer? Eu faço uns pingos com amarelo, ó, pingo mesmo em cima do vinho, tá? Com o verde. E por fim, com um pouquinho de nada de vermelho. É meio texturizado, tá, gente? Então, vocês não precisam fazer uma forma muito exata, ó. Fez isso? Ótimo. Vamos pegar o nosso vermelho, apontar, deixar pontudinha as nossas pétalas, olha.
bem pontudinhas as pétalas, ó. Sempre começa da própria pétala, não começa no meio do nada. Ou seja, eu não posso começar daqui e ir pra ponta, tá? Eu vou sempre da ponta da pétala mesmo. Vou pegar só um pouquinho do preto. Nossa, que folha, que flor que dá trabalho, meu Deus. Um pouquinho de nada do preto e colocar aqui em volta do miolo, só para dar um destaque. Tomem cuidado, tá? Porque o preto é um tom bem forte. E se a gente colocar demais, fica difícil para tirar depois. Tudo com o filete também, ó. Como se eu estivesse dando forma mais ainda pro miolo. Com o branco, tá acabando, juro que é o último detalhe da flor. Com o branco, eu vou fazer uns pontinhos bem pequenininhos em algumas partes da flor. E o filete, né? O branco e o filete. Pode ser o line? Pode. Aqui no curso que eu fiz, é sempre bom, né, gente? A gente sempre tem que aprender. Eu falo isso em todos os cursos. Gosta da minha técnica, mas também gosta de outro professor? É sempre bom vocês terem várias técnicas diferentes, tá? Tenham mesmo, conheçam mesmo, até vocês encontrarem aquelas que vocês mais se identificam. Bom, voltando. Então, eu fiz o curso e é sempre bom a gente aprender mais. Quanto mais a gente aprende, mais a gente ensina, mais a gente passa, tá? Olha eu comendo bola. Essa aqui a gente não colocou o branco, né? Vamos colocar um pouquinho aqui. E eu vou colocar um pouquinho aqui pra separar mais. Mas como é só uma sujeirinha, ó, deem uma limpadinha, tá? E eu posso pegar um pouquinho do café e colocar aqui. Vocês viram que o café, o tom café, eu não alisei muito? Por que que eu não alisei muito? Porque eu quero realmente que ele fique com esse aspecto de sombra, igual a gente fez ao redor dos elementos aqui do nosso desenho, tá? Prontinho. Flor pronta. E aí, curtiram? Vamos lembrar que faz parte de uma aula que eu já tenho gravada e disponível para quem quiser. É só entrar em contato comigo no WhatsApp que vai estar aqui, ó, rolando para vocês. E pessoal, não precisa chorar, não. Vocês vão ter o risco, não esse risco completo, porque como eu disse, faz parte de uma aula. Mas eu vou postar nas redes sociais, tanto no Telegram quanto no Facebook, alguns exemplos de bico de papagaio para que vocês possam reproduzir o que vocês estão aprendendo aqui nessa aula com a gente. Aproveita e me segue lá nas outras redes sociais. Tem o link do Telegram aqui embaixo, na descrição do vídeo. Tem o link do Facebook e também do Instagram. Espero vocês lá nas redes. E para não perder o costume, não esquece, curte esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma informação. Beijão e até a próxima!